Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós vascaínos, com notícias do desligamento de Jorginho, com notícias do pronunciamento do Luiz Melo. Hoje eu vou falar sobre o julgamento do STJD daqueles eventos ocorridos na partida contra o Sport, onde a torcida do Leão invadiu o jogo, invadiu o campo e assim o juiz ali decretou o final da partida, quais foram as punições, e depois eu te pergunto, será que ainda tem credibilidade o STJD? Bem, meus amigos, venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Hoje vamos falar sobre o julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva dos eventos ocorridos na partida entre Vasco da Gama e Sport lá na Ilha do Retiro, e que todo mundo já está careca de saber. Mas o julgamento depois do campeonato, será que tem validade? Será que as punições foram brandas? Será que as punições foram corretas? Será que o tribunal ainda contém aquela credibilidade para um julgamento depois do campeonato que poderia, teoricamente, ter mudado todo e qualquer resultado ali do campeonato no tapetão? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Bem, meus amigos, venha comigo até o final desse vídeo para você saber as nossas opiniões. Eu já quero saber seus comentários, se vocês concordaram com as punições proferidas pelo STJD. Aqui vale a pena algumas notícias rápidas, né? O Vasco da Gama retorna para o futebol dia 8 de dezembro. Olha, vamos ter quase um mês aí, mais de um mês para se preparar para o outro campeonato carioca que começa ali em meados de janeiro. O Jorginho não é mais o nosso treineiro. Boa, 77 páginas, Vasco sabe. Boa, vamos em busca de um técnico decente, campeão, para fazer esse novo Vasco da Gama aí, um time forte, algumas especulações novas, outras ainda não concretizadas, mas hoje a gente vai falar aqui sobre a punição do STJD. Mas antes, meus amigos, vamos largar o dedo no like aí, que muito nos ajuda. Inscreva-se nesse canal, que muito nos ajuda também a subir nesse YouTube, meu Deus, e aperte o sininho para você ser notificado dos vídeos diários às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café da manhã com as notícias do Gigante da Colina. Enfim, meus amigos, ontem foi um julgamento, longo julgamento, numa estrutura de internet precária, estava travando, tanto que a maioria da galera abandonou a de assistir o julgamento e aguardou os resultados só no final, mas o STJD ali proclamou as punições devidas ao Vasco e ao Sport, na verdade ao Vasco. Foi absolvido de qualquer tipo de provocação ou de algo, alguma irregularidade ali na conduta do jogo que terminou 1-1. O Raniel e o Luiz Henrique manteram suas punições por 2 jogos já cumpridos na própria Série B, e o House acabou ganhando uma punição de 4 jogos a serem punidos por uma agressão. Bom, na verdade, ali, ao meu ver, ele está mais fugindo de apanhar e acaba atropelando os jogadores ali do Sport do que realmente uma agressão. Mas, enfim, para contrabalancear, o tribunal resolveu condenar o House aí por 4 jogos de suspensão. A condenação ao Sport, primeiro ao goleiro Carlos Eduardo por uma agressão ao massagista do Vasco da Gama também por 4 jogos. E essa sim, olha só que absurdo, foi uma agressão muito mais grosseira, muito mais visível do que a do Halls e levou a mesma punição. Mas o que importa aqui, o que a gente vai comentar, é a punição ao Sport, ao Leão do Nordeste. O Sport pegou uma multa de R$180 mil, 8 jogos sem torcida, portões fechados, a serem cumpridos também na Série B, no mesmo campeonato. Ou seja, ele já cumpriu um jogo e vai cumprir mais 7 jogos no próximo campeonato. E a perda dos pontos. Pois é, o Vasco da Gama acabou conquistando mais 2 pontos. E assim, o Gigante da Colina terminou a Série B com 64 pontos, em terceiro colocado, ultrapassando o Bahia. O Sport acaba perdendo um pontinho, ficando com 56 pontos, na mesma colocação, na 7ª posição do campeonato. E aqui é que vai algumas considerações minhas. Antes de ir para mim, as considerações, larguem o dedo do like,
Essas foram as informações. Primeiro, ao meu ver, o tribunal já perde uma certa credibilidade quando você joga este julgamento para depois do campeonato. Nada pode ficar para depois do campeonato, obviamente, a não ser aqueles eventos ocorridos na última rodada. Porque você sempre vai ter o discurso de perda de credibilidade, o discurso de armação, o discurso, ou agora pode julgar, porque já não vai afetar o campeonato mesmo. E foi isso, mais ou menos, que eu também já vi no tribunal. E esse julgamento tinha que ter sido ocorrido antes da rodada contra o Sampaio Corrêa, que era penúltimo, para você ir nas duas últimas rodadas já sabendo quanto o teu time tinha ponto quanto você precisava. E agora, fala que o Vasco precisa, ganhou mais 2 pontos, isso fica muito fácil para o julgamento do tribunal, porque não ia afetar mesmo o resultado do campeonato, a classificação do campeonato. Ficou fácil. O STJD foi covarde. Até porque a artimanha que demorou para ter o adiamento deste julgamento, para mim foi bizarro. Porque depois de 2 semanas, vai a auditora do STJD aditar a denúncia ocorrida por causa para acrescentar o Vasco e o goleiro House com os mesmos vídeos que já tinham sido levantados. Você não teve um evento novo para ter esse aditamento, você não teve um vídeo novo para ter esse aditamento, e vai a auditora dita para, tão somente, na verdade, para você postergar o julgamento para depois do campeonato. Estando ok? Beleza. Você já pensou se o Vasco não consegue a classificação, que a condenação seria essa de ganhos de pontos? Não se sabe, e aí é que está a perda da credibilidade do STJD. E se você parar para pensar, a punição acabou sendo branda. Por quê? São 3 punições. A multa de 180 mil reais, a perda de mando de campo, ou, na verdade, os portões fechados ali para o esporte, e você ainda tem uma condenação que é completamente inócua, o que eu sempre escuto. Toda e qualquer punição, sanção, tanto no direito quanto na sua vida profissional, como no trabalho, em casa, tem que ter um prejuízo para o infrator. Qual foi o prejuízo para o esporte com essa punição? Da perda de pontos, de sendo declarado o Vasco vencedor? Nenhuma. Ou seja, na verdade, as outras condenações deveriam ser mais graves, mais fortes, uma multa maior, mais tempo de jogos sem torcida, porque você ali, na verdade, já está acrescentando que o esporte teria sido prejudicado com a perda de pontos como não foi. Então, se torna inócua essa punição, o que é absurdo você condenar alguém por uma completa inutilidade. Por isso que eu falo que o tribunal acaba perdendo sua credibilidade. E depois você burocratizar de novo o futebol. Não, e não é só o futebol, é todos os esportes. Para depois do campeonato, para poder vir à tona a narrativa do tapetão, isso é completamente errado. Então, para mim, o tribunal foi covarde nesse julgamento, aguardou a resolução do campeonato para daí julgar qualquer coisa que lhe viesse à cabeça. Na verdade, você aí está criando uma jurisprudência. Quem sabe ano que vem ocorrem os mesmos fatos, aí o tribunal vai ter que seguir com coerência o seu julgamento de perda de pontos. Só que aí você vai interferir diretamente no campeonato. Será que eles vão fazer isso? Vamos aguardar. Mas é que eu falo aqui para concluir, para mim o STJD realmente, nesse momento, perdeu a credibilidade do julgamento aonde ficou, ao meu ver, evidente que estava aguardando a resolução dentro de campo para ele poder decidir da maneira que lhe conviesse. Beleza, puniu o esporte, transformando uma pena branda, porque na verdade uma pena inócua, quando as outras penas deveriam então ser maiores, para você aí sim prejudicar, punir o infrator. Isso não ocorreu. O Vasco lá quase morreu do coração no domingo ali, precisando dos pontos, quando na verdade, então, teoricamente nem precisaria desse sufoco todo, e o tribunal ficava bem. Mas sabe qual é o problema que eu vejo? Parece que os times não se interessam. Parece que os times querem continuar nessa bagaça, que nem a arbitragem no jogo ruim. Você acha que os juízes são ruins? Por quê? Porque interessa para os clubes, porque aí eles justificam sua incompetência. Tanto que no Twitter, o que está vindo mais à tona do esporte, ai, perdi os pontos. Não, meu amigo, você perdeu os pontos, é tanto faz. Você tinha que ter perdido, é mais mando de campo para ver se a torcida não invade e não bate na cabeça de bombeira deitada no chão. Bem, meus amigos, é essa que é minha opinião sobre o STJD. Eu acho que cada vez mais eles perdem credibilidade, mas, ao meu ver, também não é interesse de ninguém mudar esse sistema. Bem, meus amigos, amanhã a gente vai falar sobre a possibilidade de novos treineiros, qual o perfil do novo treineiro que tem que vir
para o Vasco da Gama e algumas manifestações acerca do pronunciamento do nosso Vasco, do nosso CEO Luiz Melo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau e saudações vascaínas!